a mais uma aula aí da nossa N3, né, nossa introdução aí ao Pentateuco. Alguns alunos falam assim: Rafael, essa apostila da N3 é assim mesmo? Pequenininha? É pequenininha porque o nosso objetivo é a gente ter só como base a apostila, como eu falei para vocês na aula passada, e aprofundar o máximo que nós pudermos por fora os conteúdos. Então é importantíssimo que você tenha sua caneta, seu papel aí de anotação, no caderno. Alguns pediram assim: Rafael, eu não ganhei o caderno, não ganhei a caneta. É crise, gente, é crise. A gente costuma entregar mais na N1, né? Aquelas cadeiras assim, né? A cadeira de aquela mesinha ali na salinha mesmo, só mesa, que a cadeira não tá. Mas vamos com tudo que vai dar tudo certo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos no início dessa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um desses alunos. Obrigado, Pai, porque percebemos o seu cuidado em cada detalhe, Senhor, cada livramento. Pai, somos gratos a Ti porque estamos aqui, e o simples fato de estarmos aqui, Pai, já é motivo de engrandecermos o Teu nome, te agradecer, Pai, porque quantas pessoas aí ficaram pelo meio do caminho nessa pandemia, e nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua cuidando de nós, cada uma dessas variantes do vírus que não tem ação contra o Seu povo. Em nome de Jesus, nós não confiamos em medicamentos, nós não confiamos em vacina, sabemos que são coisas importantes sim, mas a nossa confiança está em Ti, Senhor, que é o Senhor que nos guarda. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos que chegaremos todos aqui ao final do ano, numa grande festa de formatura da nossa escola, e engrandeceremos o Teu nome porque vivemos nessa terra para fazer isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa aula, Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se vocês pegarem a apostila aí, na página 1, apostila, página 1. Tudo bem, Josi? Bom. A gente colocou uma introdução aí para vocês na página 1, né? E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Para a gente entender a Bíblia, né? E como nós estamos no ensino, tentando fazer um ensino um pouco mais avançado para vocês, a gente precisa entender o contexto da coisa. Como assim, Rafael, entender o contexto? Por exemplo, lá em Deuteronômio, né, quando o povo está sendo instruído, né, acerca de uma série de coisas, e vocês sabem, né, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, do Êxodo, e aí o povo monta acampamento no deserto, né, e Deuteronômio vai falar assim: dentre as suas armas de guerra terás uma pá. E toda vez que você for, toda vez que sair de ti, né? Tudo bem? Boa noite. Toda vez que sair de ti as suas necessidades, né? Tem essa pá em mãos e cobre aquilo que sai de ti. Cubra aquilo que sai de ti. Então, imagine comigo. Eram milhões, né, de pessoas saindo do Egito. Eu fiz essa reflexão. Né? Eram milhões. Então monta-se um acampamento. Um acampamento. Barracas. Você imagina, no meio do deserto, todo mundo fazendo suas necessidades fisiológicas e deixando de qualquer maneira. Então era uma instrução, mostrando o cuidado do Senhor. Quando ele fala também do animal que remói, mas tem a pata fendida em duas partes, o casco fendido em dois, que era o caso, por exemplo, do porco, não comereis. Né? O filhote no leite da sua mãe, não comereis. Tudo isso, algumas pessoas tentam trazer para os dias de hoje, mas a gente precisa entender o contexto da coisa. Quem aqui não gosta de um carrezinho, né? Bem fritinho, um limãozinho, né?
aquela costelinha no molho barbecue. Então, a questão é entender o contexto, porque um povo no meio do deserto, cheio de limitações, com uma cultura que havia sido inserida na mente deles durante 430 anos, né? E aí o Senhor vai dar várias orientações para o contexto daquela época. Um outro exemplo, para a gente entender essa questão do contexto, da contextualização bíblica. Salomão, quantas mulheres aquele homem teve? Davi, quantas mulheres teve? A gente pode trazer isso para os nossos dias de hoje? É lógico que não. Uma só eu já não estou aguentando, imagina, se tivesse duas. Tem gente que quer. Tem os miseráveis que querem, né? Mas, sinceramente, eu não sei se eu... Né? Às vezes eu fico admirado, porque eu não sei como é que o cara consegue dar conta. Eu não dou conta de uma. Mas naquela época era diferente, não tinha nada para pagar luz, água. Isso, não tinha TV, né? Não tinha nada. Agora eu fico imaginando, o cara com... Ailton? O cara com 1000 mulheres, como é que faz? Nenhuma por noite o cara daria conta, né? No ano, né? Minha filha, você já foi hoje, agora só daqui a 3 anos. Né? Então, é importantíssimo, né? Brincadeiras à parte, é importantíssimo a gente contextualizar. E muitos erros que a igreja comete e que nós cometemos é isso. É tentar inserir um texto, né? Como tentar encaixar uma tampa num pote que não é daquela tampa, né? Então você tenta encaixar as coisas e não consegue. Por quê? Porque não é para o nosso contexto. É igual quando você lê Mateus 24, né? E aí ali em Mateus 24 vão ter várias instruções, né? Nós falamos isso até no aulão. Mas a gente tem que saber diferenciar as instruções que estão sendo dadas ali, porque Jesus está falando para o judeu, Jesus está falando para nós, a igreja, e Jesus está falando para o povo que não é crente. Então, são 3 orientações que ele está dando ali. São 3 bases de orientação diferentes. Porque ele fala assim para a gente. Ele fala para o judeu assim, na primeira parte, por exemplo, ele fala assim: e ai das grávidas, e orem para que não aconteça no inverno. Mas ele está se referindo ao anticristo, quando o anticristo se manifestar em Jerusalém e houver a perseguição aos judeus. Que está lá, um dos profetas menores vai dizer o seguinte, que vai ser uma perseguição tão grande que como nunca houve antes aos judeus. Então, quer dizer, Hitler vai ser fichinha perto do que o anticristo vai fazer. Aí ele está se referindo às grávidas que estiverem em Jerusalém quando o anticristo se manifestar no templo, nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então, não é um texto para nós aplicarmos para o nosso dia. Então a gente pega, faz a leitura e aplica. Ok, pode ser aplicado? Pode, mas está fora do contexto. Logicamente que nós, né, quando a gente prega ou quando a gente está ali dando uma mensagem, né, seja de oferta, seja a mensagem do culto mesmo, até mesmo uma aula, você pode sim conjecturar, mas tem que ter cuidado para a sua conjectura não ferir o princípio bíblico. Quem conjectura demais acaba cometendo heresia. E depois, né, da reforma protestante, todos nós somos considerados hereges. Né? Quando Lutero, e não foi só Lutero que fez a reforma, né, existem vários outros reformadores, mas quando Lutero, que ficou mais marcado, né, foi considerado herege pela Igreja Católica, todos aqueles que seguem os preceitos do protestantismo também são considerados hereges. Mas eu estou falando de uma heresia da questão de modificar a palavra de Deus. E isso que a gente tem que ter muito cuidado. Amém? Então, por isso que é importantíssimo, eu faço questão de deixar isso claro para vocês. Temos que ter cuidado com o contexto. Tá? Temos que ter cuidado com o contexto. E como que eu vou fazer, Rafael, para entender esse contexto bíblico? Se você tem uma Bíblia de estudos, por exemplo, essa Bíblia já vai trazer um contexto para você. Já vai trazer quando que aquela
quando que foi escrito, para quem foi escrito, qual era o contexto da época, né? Então é importante você ter uma Bíblia de estudo. Se você me perguntar qual é a Bíblia que você indica, qualquer uma de estudo. Mas eu não gosto muito da linguagem atualizada, essas novas, né? Versão para jovem, NTHE, essas novas eu não gosto muito. A Bíblia que eu recomendo é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. É a Bíblia que eu uso, inclusive. Essa Bíblia é Almeida Corrigida Fiel. Por quê? Porque ela se aproxima mais das traduções do original. Então você não perde tanto a riqueza do conteúdo, mas perde ainda. NVI, excelente Bíblia, eu usei por muito tempo, mas é uma Bíblia mais voltada para a América do Norte, principalmente. Os pastores nos Estados Unidos usam muito NVI, tá? E a King James, também é uma excelente tradução, a 1611, mais utilizada na Europa. Né? Tem um pastor lá, amigo do pastor Eliel, que tem uma igreja na Inglaterra, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele agora. Inclusive o William, acho que o jogador da seleção brasileira é dessa igreja. E lá eles usam muito essa King James, é uma versão mais voltada para a parte da Europa ali. Mas o importante, gente, é ler. Não importa se você tem Almeida Corrigida Fiel. Fala aí, meu amigo, tudo bem? Não importa se tua Bíblia é ARC, né? Almeida Corrigida Fiel. Não importa se é ARA, Almeida Revista Atualizada, que é a Bíblia que a gente usa no teleprompter da igreja. Quando passa o texto da igreja, a Bíblia é ARA, Almeida Revista Atualizada. Tá? E agora tem a nova Almeida Atualizada, uma coisa assim, que também é uma tradução muito boa, onde foi feita correções da ARA. Né? Então é importante ficar ligado nisso também. Agora, essas traduções contemporâneas eu não recomendo, porque você perde muito a essência do texto. Essa questão não tem como, gente, você modernizar muito a Bíblia, querer trazer umas coisas que não vão se encaixar no contexto. Você pega a Bíblia que você olha assim, parece que é outro texto. E aí eu não recomendo. Amém? Bom, vamos lá então. Nós já falamos aí, continuando aí no ponto 2 da página 1, origem. Né, os 5 primeiros livros da Bíblia formam um conjunto que os judeus denominam de lei. Né? Toda vez que a Bíblia aparecer assim, ou Cristo citar no Evangelho a lei, ele está se referindo a Moisés, ele está se referindo à lei. Ou Torás. Eles desejavam cópias manejáveis desse grande conteúdo e dividem o texto em 5 rolos de tamanhos similares. Daí provém o nome grego, Pentateuco, né? 5 rolos, né? 5 volumes. E aí eu coloquei o título de cada volume, era dado conforme o seu conteúdo. Gênesis, porque começa pela origem do mundo. E aí nós falamos na aula passada que os 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós podemos fazer uma analogia com Cristo. Nós fazemos uma analogia com Cristo nesses 2 primeiros capítulos, né? E aí eu fui mostrando para vocês a evolução de Cristo em cada passagem, em cada ato da criação. Se você não pegou, tem um videozinho lá no grupo para a gente poder assistir, da aula passada. Eu sei que não ficou muito bom, que eu saí da frente da câmera toda hora, né? Mas vocês ouvem lá o áudio, dá para pegar mais ou menos lá. Os 2 primeiros capítulos, então, a gente pode perceber o quê? A revelação de Cristo, né? Cristo, né, sendo inserido, sendo dispensado em nós. E aí, a partir do capítulo 3, né, capítulo 3 em diante, a gente vai ver a história, né, da tentação e tudo mais. E hoje eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? E continuando aí, Êxodo, porque começa com a saída do Egito. Levítico, porque contém a lei dos sacerdotes da tribo de Levi, tá? Números, porque conta, né, por conta dos remanescentes, né, do recenseamento, perdão, dos capítulos 1 ao 4, por isso números, né? Então eu estava numerando ali o povo, e Deuteronômio, ou segunda lei, de acordo com uma interpretação grega, né, Deuteronômio 17, 18, né, e por aí vai.
Então, o Pentateuco é uma revelação divina, desde o princípio, declara a existência de Deus e sua revelação ao homem. Né? Frases como o Senhor falou, Deus ordenou, a palavra de Deus veio, Deus tomou conhecimento de muitas outras, comprovam a existência de Deus desde o princípio. Deus agiu para se fazer conhecido por seu povo e para realizar o seu propósito através dele. Mas o supremo ato de revelação de si próprio, por parte de Deus, foi a sua vinda em Jesus Cristo. Amém? Beleza, acho que eu já li a apostila por demais hoje, né? Chega de apostila. Faltou cadeira? Beleza. Vamos lá. Então vamos comigo aí, nós já falamos um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho, dar uns pulinhos aí, para a gente chegar aí no dilúvio, tá? E eu preciso acelerar, porque eu acho que eu só tenho mais uma aula, não sei. Vou ver com a minha coordenadora lá se ela me dá mais uma aula. Coordenadora em casa é um problema. Coordenadora, eu tô doido para ela sair de licença. Aí a gente vai fazendo as aulas. Bom, capítulo 6. E aconteceu que, capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens, Gênesis capítulo 6, versículo 1. Passei, né? Passei batido. Vamos lá. Agora na Bíblia, vamos embora. Deixa esse negócio de apostila para lá, depois você lê em casa a apostila. Então, Gênesis 6, capítulo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, né, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui tem um detalhe interessante, que é a primeira vez que a idade do homem é abreviada. A primeira passagem bíblica aqui, onde o Senhor está abreviando a nossa idade. Vocês sabem que os patriarcas, né, e desde Adão, se a gente for olhando as genealogias, você vê que as pessoas viviam muito, né? Viviam 800 anos, né? Matusalém viveu lá quase 1000 anos. E aí o que acontece em relação a isso? Nós temos aqui duas situações que eu tenho que voltar lá na criação. Você tem a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. A árvore sobre a qual Eva, né, caiu pelo papo da serpente foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles não poderiam ter acesso à árvore da vida. Então o Senhor toma providência para que eles não tivessem acesso àquela árvore, para que eles não pudessem viver eternamente. Porque se eles tomam do fruto da árvore da vida, que está reservado aos vencedores, lá em Apocalipse, é uma das promessas dos vencedores, é o que vencer, né? O problema não era eles comerem do fruto e se tornarem eternos como o Senhor. O problema era eles comerem do fruto e estarem eternamente em pecado. Qual é a grande questão de Satanás com a gente? Porque ele já está condenado. Agora você imagina se Adão e Eva têm acesso à árvore da vida e eles comem do fruto, eles estão eternamente condenados também. Isso, aí para que eles não tivessem acesso, no jardim que ele havia plantado no Éden, ele coloca os anjos para que eles não tivessem acesso à árvore. Por quê? Porque desde o princípio, Deus não veio para puni-los, Deus veio para resolver o problema que eles mesmos haviam criado. Então, quando Adão e Eva pecam, e eles tomam ciência disso, o que Adão faz? Costura lá folhas e coloca como vestimenta. Quando o Senhor vem, e ele fala: Adão, onde estás? Né? As pessoas pensam que Deus não sabia onde Adão estava, o que Adão estava escondido atrás de uma árvore, e o Senhor estava perguntando onde é que ele estava.
Pelo amor de Deus. O que Deus estava se referindo ali era que Adão, antes do pecado, tinha um acesso direto, conectando-se ao Espírito do Senhor. E como não havia mais essa conexão, a partir do pecado, porque o Senhor tinha falado, o dia que vocês comerem dessa árvore, certamente morrereis. Mas não era morte física. Então nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa salvação se dá nessas três classes também. Quando ele come do fruto, ele morre, mas ele morre espiritualmente. E aí quando o Senhor fala, Adão, onde tu estás? É porque o Senhor não conseguia mais se conectar espiritualmente com ele. Só que o Senhor é tão poderoso e tão bom, eu nem preciso falar isso no Tomandinho 3, que desde a queda ele já prepara o cordeiro. Porque percebam, ele não julgou Adão e Eva, ele julgou a serpente. O que ele fez? Ele matou um animal, provavelmente um cordeiro, fez a vestimenta, Adão, tira essas folhas que você colocou aí, que isso aí perece. Isso é só folha. Isso é só lei. Isso aí que você vai ver um tempo só, é lei, é bengala. Espera aí que eu vou resolver o problema. Vou te mostrar aqui de uma maneira figurada como eu vou resolver. Vou matar um cordeiro inocente e as vestes desse cordeiro vão cobrir os seus pecados. Ali no instante seguinte da queda, ele já preparou tudo, ele já resolveu tudo. Já estava tudo resolvido. Mas ele julga Satanás. E se vocês perceberem, ele vai julgar da seguinte maneira. Uma das coisas que ele fala para a serpente é o seguinte: você rastejará sobre a terra. Quando Deus dá essa condenação a Satanás, ele está falando o seguinte, ele está limitando o agir de Satanás. Ele só tem poder na terra. O seu poder está limitado à terra, porque ele sabe que o dia do julgamento dele, do trono branco, ele não vai ter acesso mais ao que nós teremos acesso. Ele vai perturbar a nossa vida sempre. Desde a criação até o trono final, até o julgamento, o juízo do trono, né, do trono branco, ele vai perturbar. Mas o problema dele com a gente é exatamente esse, porque ele já é condenado previamente. Ele já sabe o destino dele, que é o lago de fogo, que o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo para punição eterna. Enquanto nós estaremos eternamente com o Senhor, eternamente celebrando, eternamente desfrutando, ele vai estar eternamente morrendo o tempo todo. E, infelizmente, muitas pessoas estarão com ele nessa situação. Por isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade de falar desse amor que nos alcançou. Certo? E aí essa questão de... voltando para Gênesis 6:3, quando o Senhor encurta o tempo de vida pela primeira vez, os efeitos do pecado e da queda já estão se mostrando aqui novamente. Porque a gente vai entender que a corrupção era tão grande que o Senhor resolve dar o restart no mundo. Já é a segunda vez. Porque quem não pegou a aula passada, havia um dilúvio em Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Quando o Senhor fala que a Terra era sem forma e vazia, imagine o nosso planeta sem água. Ele é sem forma. Nosso planeta só tem forma, o formato que tem é redondo, tá, gente? Pode confiar que, né, já foram mandadas várias, né, a NASA já fotografou, vários ângulos. É redondinho, tá? É redondo. E o que acontece? Se você tira a água do nosso planeta, é um planeta totalmente sem forma. Imagina, 13 quilômetros mar adentro,
é muito sem forma. Então, né, vários buracos imensos ali. Então, o planeta ficaria totalmente sem forma. Então, Gênesis 1, versículos 1 e 2, se você ler atentamente, você vai perceber duas coisas. Olha lá. No princípio, Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra, ponto. Está perfeitamente criado. É por isso que ele dá aquela trauletada em Jó. Onde é que você estava quando eu criei tudo? Para vir agora tentar me falar como eu tenho que fazer. Hã? Aí, no versículo 2, ele vai falar assim, ó. E a terra era. Algumas traduções vão dizer. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Algumas traduções vão dizer desolada e vazia. Toda vez que essas duas palavras estiverem juntas, isso quer dizer juízo. Juízo de Deus sobre a terra. Então aqui estava havendo um juízo acerca da queda de Lúcifer. Certo? Então, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou sobre as profundezas, em algumas traduções. Então aqui você tem o primeiro dilúvio da terra, e o segundo dilúvio vai acontecer lá em Noé. A partir do capítulo 6, né, a gente vai começar a ver esse preparativo aí para o dilúvio. A questão é, por que o dilúvio? É só você fazer a leitura do texto. Pela corrupção da terra, né, pela total falta de temor ao Senhor. E alguns detalhes aqui são interessantes, né, porque Noé, enquanto construía, a arca pregava. Isso diz para nós que outras pessoas poderiam ter alcançado a salvação também. Mas alguns fatores aqui foram preponderantes. Por exemplo, o fato de não ter havido não ter chuva, nunca tinha chovido na terra, até aqui. Então o cara vem e fala, vai chover? É de brincadeira, né, Noé? A gente nem sabe o que é isso. Né? A Bíblia vai dizer que as gotas de orvalho que molhavam os vegetais. E aí ele constrói uma embarcação de 100 metros, né, de comprimento, enorme. O povo não entende nada, ri do velho e acontece o que acontece. Né? E aí a gente avança um pouquinho para a gente chegar. Vocês viram lá Gênesis, né? Viu Noé tomando vinho lá, ficando doidão, né? Viu o que o filho dele, né, fez, né? Cã foi lá e, né, a novela retratou isso muito de uma maneira muito, assim, acho, na minha opinião, promíscua, né? Colocando o Cã como se fosse um cara meio vagabundo. Eu não creio dessa forma, mas, né, alguma coisa ele fez de errado, né? Não creio que foi só vendo desde o pai, né? Bom, mas vamos dar uma avançada aí. Vamos para o capítulo 12 de Gênesis, para a gente poder, senão a gente não dá conta de fechar o conteúdo. Lá no canal do YouTube, eu estou falando sobre a segunda epístola aos Coríntios, né? Amanhã eu vou ver se consigo gravar os capítulos 7 e 6 da segunda epístola aos Coríntios. Assim que eu terminar a segunda epístola, acho que mais umas 5 aulas eu termino, eu vou gravar um Gênesis versículo a versículo detalhado. Vai ser uma parada grande, extensa. Vai ser pelo menos uns 25 vídeos, eu acho. Porque são 50 capítulos. Se eu me esforçar para gravar 2 por vídeo, vai dar umas 25 aulas. Mas eu vou comentar cada um desses versículos de Gênesis. Todos. Igual eu fiz em Apocalipse, eu vou comentar Gênesis. Tá? Não gosta de escrever, não? Então, tem um livro lá da Hotmart, mas tem uns projetos aí, Eu vou esperar o livro, porque eu não gosto de ver vídeo. Não gosta de ver vídeo, não? É só botar, ó, vai pra academia, bota o fone e deixa lá rolando, pô. Mas a gente não consegue. Eu não consigo. Não consegue, né? Aula não. Na esteira dá ruim, né? Vamos embora.
12, né? Capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, né? Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão ainda, né? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A gente não entende, né, uma coisa aqui que é simples. Abraão aqui, se Abraão fosse um cara falido, né, pobre, ferrado na vida, era mole o Senhor dar essa ordem para ele aqui. O que a gente precisa entender é que Abraão era riquíssimo, né? E Abraão enriquecia com venda de escravos, o que na época era permitido. Então aí entra a questão do contexto que eu falei para vocês. Então era um cara muito bem sucedido, que o Senhor manda sair da sua terra e ir para a terra que eu vou te mostrar. Não era uma decisão fácil para Abraão, tá? Não era fácil. A gente pensa assim, poxa, mas aí o Senhor está mandando e Abraão, né? Abraão vai sair e vai se dar bem porque lá na frente ele fica rico. Não, ele já era rico antes. Então a decisão não foi fácil para ele. E algumas coisas que a gente tem que entender também em relação à questão do pai. Mais na frente eu vou mostrar para vocês que Abraão só vai cumprir realmente o propósito após a morte do pai. Tá? Se a gente avançar mais um pouco, eu quero dar uma avançada boa hoje, ainda que a gente tem que retomar alguns conteúdos aí na próxima aula. Abraão volta do Egito, capítulo 13, né? Olha lá. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra. Obrigado, Silvarinho. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos e de maneira que não podiam habitar juntos. E aí, eu falei para vocês na aula passada, Abraão então vai e se separa de Ló. Percebam que a promessa só se cumpre na vida de Abraão depois que ele se separa de Ló. Por quê? Porque a ordem do Senhor foi para ele sair e não carregar ninguém. E ele carrega o sobrinho. E aí houve essa contenda, eu já falei para vocês, que Ló foi extremamente ingrato, porque se o problema era que os bois não tinha pasto para todo o gado, que ele tivesse aberto mão desse gado, né? Por exemplo, nessa época aqui, a maior parte desse gado só era criado para o sacrifício. Se a gente pensar em voltar lá em Abel e Caim, o pastor Abel, ele só criava para o sacrifício ao Senhor, porque eles não comiam naquela época carne. E o gado só tinha a função de sacrifício, certo? Só tinha a função de oferta, tá? Avançando, que eu quero chegar lá em José. Quero avançar bem hoje. Então, aí vai ter uma guerra no capítulo 14, né? Guerra de 4 reis contra 5 reis. E quem está no meio dessa parada aqui é Ló, que se separou do tio. Só que Abraão era tão assim, guiado por Deus, tão generoso, né? Que ele vai recuperar o danado sobrinho do cativeiro. E aí você vê isso a partir do versículo 12, do capítulo 14, né, onde ele vai ser levado cativo, né? Só que no versículo 18, você já vai ver que Melquisedeque, né, que era ali quem vai abençoar Abraão por conta do quê? Olha lá, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era este sacerdote. Essa
é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece na Bíblia. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, né? O possuidor dos céus e da terra. E aqui também é a primeira vez que Deus é definido dessa forma, como possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse dízimo era referente aos despojos da guerra que ele teve contra os reis. Aí eu pergunto a vocês, esse dízimo é da lei? Não tinha lei. A lei veio através de Moisés. Então quem falou para Abrão dar o dízimo? O próprio Deus. E aí aquela pergunta que a gente sempre faz. O dízimo faz parte para a gente hoje como é da lei? Aí é uma aula um pouco mais detalhada, né? Mas nós tínhamos 5 formas de dízimos no Antigo Testamento. O judeu, ele dizimava 5 vezes. Não era como nós dizimamos hoje todo mês, porque o salário deles era semestral. Na maior parte das vezes, eles dizimavam das colheitas. Mas havia 5 formas de dízimo, das quais 3 nós não podemos cumprir, porque elas estão relacionadas ao templo. Como é que eu vou dizimar se não tem templo? E se eu não estou debaixo da lei? Então, quando nós falamos de dízimo na graça, onde nós vivemos, nós falamos desse tipo de dízimo aqui de Abrão. E Jesus vai falar que se a sua justiça não excede a dos fariseus, tu não entendeu nada de graça. Então a questão, isso pode chocar o que eu vou falar, mas N3 eu tenho que falar. Nós temos que começar a mudar os nossos hábitos em relação à questão dos dízimos, das ofertas e das primícias. Primeira coisa, é você entender o que é primícia. Tem gente que confunde tudo, acha que primícia é dízimo. Primícia não é dízimo, eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Dízimo, a palavra dízimo significa 10%. Dízimo, a 10ª parte de tudo que vem à sua mão. Uma outra coisa que as pessoas confundem, é do bruto ou é do líquido? Se você partir do princípio que é que vem da sua mão, o que vem à sua mão é o líquido, é o que você tem na mão. Mas aí depende de onde você quer que você seja abençoado, do bruto ou do líquido. Então é uma outra coisa que você tem que analisar também. E não existe uma lei, para nós isso não vale. Mas o próprio Jesus falou, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, que cumpriam a lei, então a questão é, e eu quero criar esse hábito na minha vida, e se eu disser que eu já criei isso para vocês, não vou estar falando a verdade. Hoje eu dou o dízimo, mas eu quero chegar no nível de fazer uma oração ao Senhor, não de quanto que eu tenho que doar, mas quanto que eu tenho que ficar para mim. Você entende a diferença? A generosidade na casa do Senhor, eu quero poder chegar a esse ponto de orar não para quanto eu vou dar para o Senhor, mas quanto do meu salário, do meu rendimento, do que vem à minha mão, eu vou ficar para mim. E quanto que eu vou, e quanto que eu preciso para mim esse mês, e o restante é tudo para a igreja. É generosidade. Então a gente está limitado. Quando você pensa no dízimo, você se limita. Você está limitado àquele valor. E eu não estou dizendo que isso é errado. Não é errado. Mas nós precisamos exceder a justiça dos fariseus. Né? E nós excedemos. Porque quando a gente pensa em dízimo, a gente pensa só no dinheiro. E não é só dinheiro. Você abrir mão, por exemplo, do seu trabalho. Quem é autônomo, por exemplo? Quem faz Uber? Domingo à noite você está na igreja. Mas domingo à noite, quem trabalha em aplicativo sabe, é um dos melhores ganhos é domingo à noite. Você abriu mão desse ganho que teoricamente seria o melhor da semana para estar na igreja. Isso faz parte de doação? Claro que faz também. Não vai entrar como dízimo, mas entra como oferta.
Porque você está abrindo mão e confiando no Senhor. Não é ser irresponsável. Não é ser irresponsável. Eu estou com a conta para pagar amanhã, mas eu vou chutar o balde. Né? Não é isso que eu estou falando. Mas é a gente saber aonde está a nossa confiança. Amém? Amém. Eu tenho uma ideia de um dízimo, assim, particular. Uhum. Eu, por exemplo, pego uma bolsa assim, encho de roupa e dou. Não conto. Eu pego, vou botando e dou. Aí, uns dias depois, eu ganho duas blusas, eu ganho uma calça. Sai o velho para entrar o novo. Entendeu? É isso aí. Assim, E se a gente botar na ponta do lápis, todo o investimento que a gente faz, inclusive para estar na casa do Senhor, a gente considera isso também como uma oferta ao Senhor. A gente não pode deixar de considerar isso uma oferta. Né? Eu hoje, graças a Deus, moro perto da igreja. Mas já teve época de eu vir de Nova Iguaçu. Época não, durante 11 anos eu vim de Nova Iguaçu para cá. Então, eram 90 quilômetros e de volta. 2, 3, 4 vezes por semana. Quer dizer, eu rodava uma base de 400 quilômetros. E pior, 2017, depois que a gente ficou sem carro, vinha de trem, vinha de carona. O pastor Michel ia me pegar lá em casa. De Mesquita ia lá em casa me pegar em Nova Iguaçu. E demorava mais tempo para chegar na minha casa do que chegar na igreja. Devido ao trânsito ali em Nova Iguaçu, Mesquita, naquele horário. Então, tudo isso são ofertas, sim. São ofertas memoriais para o Senhor. Pode estar certo. Todo sacrifício que você faz não é em vão. Amém? Vamos avançar. Capítulo 17 eu vou passar, depois a gente retoma. Deus vai mudar o nome de Sara aí, né? 18, aí Abraão vai entrar mais ou menos numa história aqui de mentir, mas dizem que é uma meia mentira, né? Porque na realidade ele conta que era irmã dele e dizem que era uma meia irmã mesmo, mas isso é um outro detalhe. Eu quero dar uma avançada boa para a gente chegar em José, que eu separei algo interessante para a gente fechar Gênesis e depois vocês vão acompanhar lá na série quem puder e eu vou mandando algumas coisas para vocês lá no privado lá. Ok? Ou no grupo nosso, que a gente tem lá liberdade para fazer isso. Bom, abre sua Bíblia lá em Gênesis comigo. Gênesis já está aberto, né? No capítulo 40. Pula aí. Vamos para José. Pulei bem, né? Vou voltar um pouquinho. 44 não. Vamos para 30. Voltei. 37. Vamos 37. Vamos começar a falar um pouquinho de José. Olha que interessante. 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Agora olha, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Aqui tem um detalhe interessante. A Bíblia está falando, descendência de quem? Jacó. Mas aí no versículo 2 começa, estas são as gerações de Jacó, e aí ele vai falar de quem? José. Então, nós, como pais, né, como mães, precisamos entender o seguinte, a nossa história não acaba em nós. A nossa história continua nos nossos filhos. Ainda que nós não tenhamos, como meu pai não é crente, né? Então, eu posso não ter um referencial de pai cristão. Eu tenho um referencial de um excelente homem, né? Como um homem íntegro, correto, mas não crente. Mas a partir de mim, a minha história, enquanto minhas descendências, mudou. Porque vai ser na minha casa e na sua também vai ser dessa maneira. Ó. Estas são a geração de Rafael.
sendo Samuel, de tantos anos. Amém? Então, é assim que funciona na nossa vida. Qual é o legado que você está deixando para a sua descendência? Porque a sua geração não termina em você. A sua geração é contada a partir de você. Amém? E aqui é o seguinte, José tinha 17 anos. E com 30 anos ele assume o cargo de governador do Egito. Né? Um cargo que foi criado para ele. Certo? Então foram 13 anos que ele saiu de escravo vendido pelos irmãos para governador. É assim quando Deus quer fazer. Né? Só que eu quero colocar um negócio muito interessante para vocês também, antes de passarmos para Êxodo. Tá? Continuando aqui a leitura, no capítulo 38. Capítulo 38, versículo 1. E aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher, e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz a um filho, chamou o nome Er. E tornou a conceber e deu à luz a um filho, e ele chamou seu filho Onã. Continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou seu nome Selá, e por aí vai. Aí ele vai falar um pouquinho dessa descendência, Judá e Tamar, e a gente vai avançando um pouquinho mais, né, até chegar no 39. Capítulo 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda do Egito, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então vocês sabem a história aqui, né? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas quando o José foi vendido pelos irmãos, né, foi uma caravana, né, uma caravana de compradores de escravos. Né? Isso aí está no capítulo que a gente acabou de ler, no 37. Vê, enquanto eu falo, se alguém achar o versículo aí que ele está dentro da carroça dos escravos, vocês me falam. E aí o que aconteceu? Quando ele é vendido, havia ali algumas especiarias naquela carroça. Né? E uma delas era o bálsamo, que havia um bálsamo chamado bálsamo de Gileade. Entenda comigo. Quando José está dentro do poço, ele estava numa situação extremamente complicada ali. Primeiro, ele havia sofrido uma rejeição por parte dos irmãos, né? Que não concretizaram o plano final deles, que era matá-lo, porque Rúben falou, cara, não vamos ter sobre nós o sangue do nosso irmão, vamos pegar e vamos vender esse cara, esse, né, arrogante, prepotente, vamos vender ele para essa caravana aí, né, desses compradores de escravos, e a gente assim se livra dele, a gente mata um animal, fala para o pai, aquele plano todo que vocês já conhecem. Né? E havia ali, dentro da carroça, dentro né, onde José estava indo, alguns dizem que ele foi amarrado, puxado. Eu não creio dessa forma, eu creio que ele foi dentro da carroça com uma mercadoria mesmo, até porque não era lucrativo para eles vender um escravo todo arrebentado. Mas eu penso que José, ele por si só se feriu de várias formas, tentando sair dentro do poço. Porque imagina, eu tentar meter a mão no poço, dentro da areia, para tentar sair, né? E José, ele precisava, o que ele mais precisava estava ali, dentro daquela carroça, que era o bálsamo. Porque era só aquilo que podia curar as feridas de José, naquele momento. E é interessante que, se a gente avançar um pouco, né? E a gente sabe toda a história, José vai para a prisão, né? E ele vai ser chamado para interpretar os sonhos. 25, né? No 37, 25, deixa eu ver. 25. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia dos ismaelitas vinham de Gileade. Olha aí.
Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo de Gileade e mirra e Aim, e levá-los ao Egito, né? E é isso aí. Muito obrigado. E aí, quando a gente sabe toda a história, José vai interpretar sonhos, né? Interessante aqui é o seguinte: José é chamado de sonhador, né? Mas como o pastor Vitor Hugo falou aqui no último dia que ele esteve, ele só teve 2 sonhos. E é chamado de sonhador, né? Os 2 sonhos que ele teve elevaram o nível dele. Porque agora ele teve a capacidade dada pelo Senhor de interpretar um terceiro sonho, porque ele não sonhou mais. Quem sonhou agora foi Faraó. Quem sonhou foi, né, os companheiros dele de prisão, e ele interpretava os sonhos. Mas o sonhador sonhou 2 vezes só. E aí onde eu quero chegar nesse nosso contexto para a gente fechar essa primeira parte da nossa aula. Quando os irmãos José descem ao Egito, no capítulo 42, a gente já encurtando bem a história aí, olha lá, capítulo 42, versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó, né, a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito, descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Ele já tinha, né? Benjamim era irmão de José, da mulher quem ele amava. Ele já tinha perdido José na cabeça dele. Então ele não queria perder Benjamim de jeito nenhum. Mas se você for avançando, né? No 43, os irmãos de José vão voltar ao Egito. Olha lá. Benjamim e José eram irmãos caçulas. De Raquel. Né? Raquel, né? Raquel. Versículo 1. E a fome era gravíssima na terra. 43. E aconteceu que acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito. Disse-lhes seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá respondeu-lhe, olha agora, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se vosso irmão não vier conosco. Eu acho que esses caras eram meio trouxa, né? Porque, como é que José de cara já perguntou por Benjamim e eles não se ligaram de cara, né? Mas tudo bem. Versículo 4. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? O que vocês abriram essa boca de vocês, né? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós, pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Não é possível, né? Não é possível. Tendes mais um irmão? E responderam-lhe, conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão. A gente não tinha como adivinhar, né? Então disse Judá a Israel: seu pai, envia o jovem comigo e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os vossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás, se eu não o trouxer. Como confiar nesse povo, né? E não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Versículo 10. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaremos segunda vez de volta. Versículo 11. Então disse Israel: seu pai, pois que assim é, fazei isso, né? Olha agora, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos,
e levai ao homem um presente. Olha o primeiro presente que Jacó envia para José. Um pouco de bálsamo. Um pouco de mel, especiarias, mirra, né? E por aí vai. Então pensa, José sendo levado pelos ismaelitas, chorando porque queria um bálsamo para curar um pouco daquelas feridas. Não só as feridas físicas, mas a ferida na mente, né? De pensar na rejeição que ele teve. E é tão profético isso aqui que quando Jacó, né, Israel, vai enviar, fala assim, primeira coisa que ele manda separar, separa o bálsamo. Então, nessa noite, fica ligado, porque é assim que o Senhor vai fazer na sua vida. Talvez coisas que ficaram lá atrás, e você falou, poxa, por que eu não recebi? Por que não foi do jeito que eu esperava? Por que não aconteceu da forma que eu esperava? Calma, o Senhor está trazendo o bálsamo para a sua vida, amém? O bálsamo que você esperou lá atrás vai chegar para a sua vida, amém? É no momento oportuno, é conforme a vontade do Senhor, não a nossa, para que a gente não estrague nada daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, amém? Continuando, 44, capítulo 44, quase um culto, né? Assim que é bom. Versículo 1, e deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo, enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puder levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E aí ele vai dizer no 2, e o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E aí você sabe o que vai acontecer. Eu penso aqui o seguinte, José, né, assim, se revela para esses irmãos depois, mas ele estava ali testando esses caras também. Porque ele conhecia cada um deles, conhecia a índole deles, e ele queria ver se realmente havia ocorrido mudança nesses caras. E quando ele se revela, no capítulo 45, ele vai falar assim, olha aqui, vamos ler isso, olha só, capítulo 45, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, né? Ele vai clamar o seguinte, ó, fazei sair daqui a todo o homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó ouviu. Quer dizer, ele chorou tão alto, o pranto dele foi tão grande, que o Egito ouviu, né? E disse José a seus irmãos, eu sou José. E ele retoma a pergunta que ele fez lá quando eles foram a primeira vez, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados. Imagina esses caras como estavam. Agora ferrou. Agora ele vai botar a gente na prisão e vai cortar um dedo por dia, né? E aí ele vem, ó. Versículo 4. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. Vem cá, me dá um abraço, né? E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, o vosso irmão. Então ele está dizendo assim, olha só, eu sou José, eu não mudei, eu continuo sendo José. E quanto a você, Rubem? E quanto a você, Benjamim? E quanto a você? E isso que ele está falando, eu quero saber o seguinte, vocês mudaram ou continuam sendo aqueles mesmos hipócritas, continuam sendo aqueles mesmos invejosos, né? Continuam sendo aquelas mesmas pessoas né? Maldosas? É isso que José está falando para eles aqui. Nem 46, vamos lá. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo que tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Né? E falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Né? Eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os seus olhos. Então levantou-se Jacó, né, de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai a Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito. Né? E aí, se a gente avançar no 28, versículo 28,
Olha lá o velhinho como é que não deve ter ficado, né? E Jacó enviou Judá adiante de si a José para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen, né? Que era a melhor parte da terra do Egito. E então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Quer dizer, ele está falando, agora eu posso morrer. Só que ele já estava morto, há 13 anos morto. Que ele morreu com José. E aqui ele está revivendo, ele tá renascendo aqui em Cristo. Né? Para nós seria em Cristo, né? Para ele ainda não. Mas é uma analogia também, é uma figura de Cristo isso aqui. Quem estava morto viveu. Quem estava condenado à morte viveu. Nesse momento ele vive. Quando tem um encontro com o Filho. A gente vive quando tem um encontro com o Filho. Amém? A gente estava condenado. A gente estava morto e não sabia. As pessoas que estão aí fora estão clamando porque elas estão mortas. E ainda que elas não saibam, que elas sejam arrogantes, prepotentes, que elas riam de você, que elas te desprezem, te menosprezem. Não esquenta a cabeça com isso. Porque elas estão mortas aí fora. E elas só vão reviver o dia que elas encontrarem com o Filho. Amém? Amém. Capítulo 47, né? José vai lá falar com o faraó acerca da chegada, né, do pai, né? E que coisa poderosa, né? E aí mais um princípio aqui para a gente de oferta e dízimo. José comprou para o faraó toda a terra. Mas José comprou com semente. Porque é porque a gente não tem tempo para ler tudo. Mas se a gente for lá, primeiro as pessoas iam lá comprar semente no Egito, trocar e davam seus bens. Depois levavam dinheiro, bens, tudo que eles tinham eles levaram. E por fim eles falaram assim: José, fica com a gente vai trabalhar para o faraó. E José falou: ok, vocês vão trabalhar para o faraó, e tem o seguinte, vocês vão ter lá, vão poder fazer lá, plantar, fazer a plantação de vocês, ter o gado de vocês, beleza. Mas 20% de tudo que vocês fizerem e tiverem é do Egito. Certo? Então 20% é mais uma prova para vocês que o dízimo é uma questão espiritual. O dízimo não é natural. Faraó era a figura de quem? Ele? Satanás. Satanás é pesado, é 20%. Não é? 20%. Agora, quando eu entrego o meu dízimo, os 10%, a gente tem que voltar naquele pensamento. Não é? Hoje eu posso entregar 10%. Hoje eu posso entregar 10%. Mas 10% é a prova da minha fidelidade para o Senhor. Na realidade, não é 10% eu entrego na casa do Senhor. Mas eu tenho que ter ciência que, na realidade, 100% é dele. Eu só sou mordomo dos 90% que ele deixa eu ficar. Nosso problema financeiro, o meu inclusive, é porque a gente não entrega a mordomia das nossas finanças ao Senhor. Que a gente sai fazendo o que não é para fazer, sai comprando o que não é para comprar, né? E aí a culpa é do Senhor. Mas não, na realidade, se a gente entrega tudo ao Senhor, a vida, mas a gente não entrega a carteira. E aí a gente não experimenta as coisas como José experimentou aqui. Que foi comprar pessoas, que foi isso que aconteceu, por semente. Então ele tinha semente para comprar. O problema é que a gente muitas das vezes tem a semente e come a semente. E aí, como é que faz? A história de José é muito boa, né? Porque você planta semente, você não tem noção de, como o pastor Márcio já pregou aqui várias vezes, você planta uma semente, você tem noção de quantos frutos aquela semente pode dar? Não. Agora, se você comer da semente, beleza. Você matou a sua fome ali momentaneamente. Agora se vira aí nos 30. Nos 30, né? Nos 365, no que... Amém?
Então, olha, o que eu estou falando, você pode ver, olha lá, no versículo 22 do capítulo 47, olha lá. 22, capítulo 47, 22, ó. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Ou seja, os sacerdotes tinham direito à porção de Faraó, por isso que José não comprou, senão a terra dos sacerdotes ele tinha comprado. E olha lá, então disse José ao povo, eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quê? O quinto, ou seja, 20%, o quinto a Faraó. E as 4 partes serão vossas, para a semente do campo. E aqui tem outro detalhe interessante. Essa é a proposta de José. E aqui, toda vez que eles tinham que dar 20%, eles estavam... Era uma forma de José lembrar para eles também, de Faraó principalmente lembrar para eles, que eles tinham um dono. Só que o dono deles era Faraó. E aí tu já pegou, né? Quando a gente dá 10%, a gente está dizendo também para o Senhor que a gente tem um dono. Porque o Senhor, Ele quer prover na nossa vida. Mas Ele só pode prover Ele só provém daqueles que Ele é Senhor. Se Ele não for Senhor da nossa vida, Ele não vai prover. Então, nós precisamos entregar tudo ao Senhor, né? Para que Ele possa ser literalmente Senhor da nossa vida. Isso também está relatado em Gênesis 1 e 2. Né? 1 e 2 também vai falar isso, que é muito interessante também. Né? Porque se você for olhar a criação direitinho, né? A partir do momento que Ele cria o homem, a coisa muda de história. Né? Porque antes da criação do homem, Ele só vai dizendo assim, ó... Por exemplo, no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, né? Aí se você voltar, 24, e disse Deus, 22, e Deus, 21, Deus, 20, e disse Deus. Aí, se você avançar, a partir do momento que ele cria o homem, né? Façamos o homem nossa imagem e semelhança, né? Se você analisar os próximos versículos, deixa eu achar um aqui para mostrar para vocês, ele já não vai ser mais só Deus. Olha lá, versículo 5 do capítulo 2, ó. E toda palavra, e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Agora Ele não é mais só Deus, Ele é Senhor Deus. E se você for fazendo a leitura, você vê que várias vezes Ele é Senhor Deus agora. Ele não é só mais Deus. Olha lá no versículo 18. E disse o Senhor Deus, capítulo 2, versículo 18. Né? Aí versículo 21. Então o Senhor Deus. Aí versículo 22. E da costela que o Senhor Deus... Então, a partir do momento que Ele criou o homem, Ele deixou de ser Deus e passou a ser Senhor Deus. Porque Ele é Senhor da nossa vida. E Ele só vai prover se Ele for Senhor. O maior desejo de Deus é prover. Quando Ele botou o homem dentro do jardim, estava tudo pronto. O homem era só desfrutar. Ele não, né? Era só desfrutar, mas Ele quis ser o Senhor da própria vida. E aí Ele não pode mais mexer. É igual o povo quando sai e entra em Canaã. A gente vai chegar lá. Quando o povo entra em Canaã, o Senhor já havia colheita. Eles não entraram em Canaã e plantaram para colher. Quando eles chegam em Canaã, já tinha colheita. Porque o Senhor quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ser o provedor. Mas para ser provedor, Ele tem que ser Senhor. Amém? Avança. Senão a gente não sai daqui. É tudo dele, 100%. Não é? É tudo dele. A gente tem que chegar no nível profetício que a gente vai chegar, não é de 10%, é de orar para saber quanto que eu vou ficar para mim, se eu vou ficar com 30% do meu salário para mim, 40%, e o resto, amém, é teu, Senhor. O dia que a gente pensa, você pode dizer assim, Rafael, tô doido. Mas não é doideira.
Se tiver pensando só em... Se tiver pensando na vida, não é. Não é. E outra coisa, mesmo se você pensar só em dinheiro, pensa no nível que você vai estar se só com 40% você resolver os seus problemas. Né? Bom, oi. Não, é dízimo e primícia. O que acontece? Olha só, isso é uma outra coisa também que, assim, eu vou ter que falar com bastante cuidado, porque são coisas que são particulares, assim, e que eu tomo como... Eu tenho esse hábito já há 3 anos. Eu não fazia assim e eu faço assim já há algum tempo. Como que eu faço? Se você abrir a sua Bíblia em Levítico, que faz parte também do nosso módulo, Levítico capítulo 23, né? Levítico capítulo 23, a partir do versículo 9, a gente vai entender um pouco esse conceito das primícias. Olha só. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, olha aí, quando entrares na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, ou seja, não vai entrar plantando, vai entrar colhendo. Então, trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte, ao sábado. O sacerdote o moverá. Esse mover representa, numa figura, a ressurreição de Cristo e dos santos. E aí é a diferenciação. Isso aqui não é dízimo, é primícia. Era a primeira parte da colheita, era o melhor da colheita. E aí não é uma instituição de nada, eu só vou falar para vocês o que eu faço. Porque Deus colocou no meu coração essa questão das primícias. E eu ouvi também alguns outros pastores que fazem dessa mesma forma. Isso não é aqui na igreja, eu decidi fazer. E como eu faço essa questão das primícias? Falei com a Thaís, a gente tem que separar a primícia do Senhor. Eu não estou falando de dízimo, estou falando da primícia. E é uma oferta de primícia. Por isso que você tem culto de primícia. Ainda que não seja falado, mas não é culto de dízimo. Se fosse dízimo, era culto de dízimo, não era culto de primícia. Como que o judeu tirava a primícia? Eram os melhores frutos da colheita. E como eu faço isso? A minha matemática é a seguinte: nós não recebemos como eles, da plantação. A gente recebe salário, certo? Do meu salário, do salário da Thaís, que é o nosso, na realidade a gente não tem essa separação, na realidade eu administro tudo. Brincadeira. O que acontece? A gente faz o seguinte, a gente soma os 2 salários. E aí, por exemplo, fevereiro, 28 dias. A gente pega do salário todo e a gente divide por 28. Aí, março, 31 dias, eu divido por 31 dias. O valor, no meu caso, no seu caso vai dar um valor bom, tipo uns 500, 600 reais. No meu caso, não dá um valor muito alto. Amém, eu recebo também esse valor alto, né? Aí o que eu faço? Eu divido pela quantidade de dias do mês e aquela é a minha primícia. Então eu pego o montante que eu recebo, é diferente do dízimo. Dá uma parcela muito menor do que o dízimo. Se eu não me engano, é 3 ou 4 vezes menor do que o dízimo. É o valor do seu dia. É o valor de uma diária minha, que no caso é a minha primícia. Então, isso não é instituído pela igreja, isso eu estou falando de uma experiência minha. Que a partir do momento que eu tive entendimento desse texto aqui, de Levítico, né, eu decidi fazer. Então eu separo o meu rendimento, quanto, né, a Thaís ganha, nós recebemos em dia diferente. Então a gente faz, quando ela recebe a gente faz, quando eu recebo a gente faz. Então, na minha planilha, não é que dízimo a gente não coloca como despesa,
mas para nosso controle a gente precisa fazer, para a gente se organizar. Então não é despesa. Eu sempre coloco na minha planilha, na parte de cima, eu coloco já primícia, dízimo e oferta. A oferta, eu não estipulo um valor determinado, mas eu sei que eu tenho X por mês para trazer de oferta. Porque a gente precisa se organizar, ter organização. Isso aí não é só para a igreja, é para a nossa vida, né? Não adianta eu não ter uma planilhazinha de controle, né? É o que eu estou falando, como vocês ganham muito, aí não faz muito controle, mas eu tenho que fazer o controle. Aí aqui eu boto dízimo e primícia, é um valor, entre aspas, fixo, que às vezes varia. E embaixo eu boto um valor X que eu vou dar de oferta no mês. Por exemplo, boto lá, R$200 de oferta. Aí eu sei que eu tenho R$200 dividido pelo número X de cultos. Aí eu trago R$10, R$15, vai depender do que ficou estabelecido aqui. Então, é importante a gente ter essa organização, porque as coisas do Senhor têm que ser organizadas, não é bagunça. Olha, como você já está no início do seu mês com um valor estipulado que você tem para cada uma das coisas. Ah, se o Senhor tocar no seu coração, você der mais num culto, né? Uma vez eu fui numa aula do pastor Eduardo Reis, lá em Nova Iguaçu. A gente já morava aqui em Vila Isabel. E na época a gente estava atravessando um momento muito difícil, né? Que eu falei para vocês. E a gente não tinha dinheiro mesmo para nada. Hoje, não que a gente tenha hoje muito, mas alguma coisinha tá bem. Já tem até mais uma. Deu para respirar. Aí o que acontece? Foi um evento do pastor Eduardo Reis. Até com o pastor Luiz Arcanjo, lá da Sobre as Águas. Eles que trouxeram o pastor Eduardo Reis. E foi uma coisa assim tremenda que realmente a partir daquele encontro o meu ministério mudou. Eu mudei a minha forma de entender a Bíblia, de ensinar. E no final, ele levantou uma oferta. E aquilo não estava no meu script daquele mês. Mas foi um negócio tão poderoso, que eu tinha separado um dinheiro para levar. Pensando assim, pô, vou fazer uma graça hoje com a esposa, né? Tá muito sofrida, quando a gente sair daqui eu vou levar ela para jantar. Quando ele levantou essa oferta, o Senhor falou no meu coração, vai lá e dá tanto. Mas tu já tinha falado com ela? Não, vai escutando. Não tinha falado com ela da janta. Não tinha. Eu não tinha, Ailton, eu não tinha o dinheiro que o Senhor tinha mandado dar no bolso. Se tivesse falado, ele estava aqui. Aí eu analisei a conta, eu fui ver a conta. Aí eu tinha o que faltava na conta, ia ficar zerado, liso. Se o carro quebrasse na volta, tava na rua. Aí a Thaís olhou pra mim assim, né? Aí eu falei, pensou que o golpe tá aí, cai quem quer, né? Mas não foi. Aí eu falei, eu levantei e fui, Samuel, no auditório do Apart Hotel, do Mont Blanc. Lotado, o auditório lotado. Fui lá e falei quanto o senhor tinha... Depositei lá uma parte e dei o restante quanto o senhor tinha tocado no meu coração. Quando eu sentei, ela falou assim, o senhor te tocou no meu coração para eu dar tanto. Eu olhei para ela e falei, tá de brincadeira. E era exatamente o valor que eu tinha dado, que o senhor tinha mandado eu dar. E a gente entendeu que aquilo era uma semente realmente profética na vida do ministério de um homem que é um cara dos mais tops do ensino hoje no Brasil, né, juntamente com outros pastores, mas ele é uma referência no ensino hoje. E aquilo verdadeiramente, o poder de uma semente mesmo, uma semeadura que mudou, virou a chave na nossa vida de uma série de coisas, sabe? E é o que eu estou falando. Se o Senhor tocar, não é que você vai, eu estipulei aqui na minha planilha R$10 de oferta por culto, mas vai ter culto que você vai chegar aqui e o Senhor pode colocar no seu coração de dar uma oferta maior. E vai ter culto que você vai chegar aqui e não vai ter oferta nenhuma para dar também. Né? A gente não... E é assim que funciona a nossa vida. É aí que está ser movido pelo Espírito Santo. É aí que está você deixar o Pentateuco, a lei, e viver a graça. Se a gente não for movido pelo Espírito, a gente jamais vai experimentar essas coisas. Né? Vamos avançar só mais um pouquinho. Que horas são?
Falta 2 minutos para 9. 9 a 11. Obrigada. 2 para as 9? É. Que isso? Então, acabou. Não, fica acontecendo com liso mesmo, mesmo. Liso. Não, o mês inteiro não, mas tava liso e depois ali tava liso. Levítico 23, versículos 9 ao 11, tá? Levítico 23, 9 ao 11. E aí tem uma série de coisas aqui que a gente depois vai falar na próxima aula, para a gente encerrar esse nosso módulo, tá? Eu sei que é muita coisa, a gente acaba tendo que pular também muita coisa que eu não gostaria de pular e comentar com vocês, mas a gente vai ter oportunidade aí de montar umas aulas aí para a gente falar mais especificamente, tá? Acerca desses dízimos que eu falei para vocês, e é importante falar isso porque a gente está falando de lei, né? Pentateuco, na realidade, é a lei, então a gente tem que falar para que vocês não tenham mais esse tipo de dúvida, tá? Eram 5 tipos de dízimo, 3 tipos são impossíveis para nós, como eu já falei, por conta de não ter o templo, porque esse dízimo tinha que ser feito no templo lá em Jerusalém, tá? E o dízimo hoje para nós não é lei. O dízimo hoje para nós é honra e a gratidão. É um princípio. O dízimo é honra e gratidão. O dízimo da lei é para menino. É forte isso, mas é verdade. O dízimo da lei é para menino. A lei é para menino. A graça é para maduro. É por isso que a igreja está perdida nessa questão da supergraça. Porque são meninos querendo viver na graça. Mas você não consegue viver na graça como menino. Você precisa amadurecer. Você só vai liberando as coisas para o seu filho quando ele vai amadurecendo. E é assim que Deus faz com a gente. E se você vai liberando antes, ele vai se machucando. Exato. É o mesmo princípio, é a mesma coisa. Se eu entregar a chave do carro na mão do Samuel, vai dar ruim. Né? Porque é menino, é criança. Quando nós nos convertemos, nós somos assim, meninos, crianças. Por isso que tem que ser lei. É lei. Não pode fumar, não pode beber, não pode olhar para a mulher na rua, não pode, né? Não pode fornicar, não pode trair, não pode. Mas conforme você vai amadurecendo, Você vai entrando na graça. você vai tendo acesso e vai percebendo que a graça é possível para você, né? Mas se você olhar Romanos, aí a pessoa pensa, poxa, então é fácil. Não é fácil. É só você ler Romanos, né? Romanos 6, só para a gente fechar. Eu tenho um minutinho para fechar. Se não estiver preparado, não recebe. Romanos 6, abre aí, rapidinho. Último versículo para a gente fechar. Oi? Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha o que Paulo está falando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ah, agora eu estou na graça, então vou pecar porque a graça vai ser abundante na minha vida. Versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Lei não é novidade de vida. Lei antiga, lá de Moisés. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. A garantia da nossa ressurreição é a primícia que é Cristo. Aí a gente volta lá para o texto que nós acabamos de ler das primícias. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nós não somos justificados pela lei, nós somos justificados pela fé. Por quê? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, consideráveis certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Ou seja, o pecado não pode governar mais, uma vez que nós estamos na graça. Nós não temos uma lei, temos o amor e o Espírito Santo em nós, que não nos deixa pecar. O problema é que meninos não estão preparados para suportar a graça. E aí a gente vê essa Sodoma que está aí nas igrejas, e essa questão da super graça aí, que tudo pode. O cara sai do culto, vai transar com a namorada, né? O cara sai do culto e vai beber no bar da esquina, porque ele acha que a graça, e não é por aí, não é isso que o apóstolo Paulo falou para nós. E na próxima aula a gente continua, amém? E Deus os abençoe, uma excelente noite, e aí a gente fecha. Vou ver com a minha coordenadora se eu tenho mais uma ou duas aulas para a gente fechar. E não vai dar para a gente fechar lendo texto a texto, né? Eu gostaria que fizéssemos assim, mas não vai dar. Mas eu prometo que na próxima aula eu vou tentar fazer um apanhado mais dos textos aí para a gente fechar o máximo de conteúdo possível do Pentateuco. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus. E até a próxima. Vamos orar para você. Ora aí alguém, um voluntário. Ora aí, Selma. Já está em pé, ora para nós. Não, eu só... Vai lá,